Fala pessoal, beleza? Recentemente nós acompanhamos nos noticiários a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e que culminou com a prisão do ditador de esquerda Nicolás Maduro, acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas. E no vídeo de hoje eu quero aqui destacar e lembrar 5 casos de presidentes que caíram com ação direta dos Estados Unidos. Alguns foram presos e outros foram levados para o exílio por meio da força. E o primeiro da nossa lista é este camarada, este general, o nome dele é Manuel Noriega, que foi presidente do Panamá. O Noriega governou o Panamá, teve seu auge aí nos anos 80. O Panamá é um país que fica na América Central, fica entre a Colômbia e a Costa Rica. O Noriega acabou sendo aí um grande aliado dos Estados Unidos, chegou a trabalhar como informante da CIA, chegou a combater grupos comunistas na América Central. No entanto, o jogo reverteu e os Estados Unidos associou o seu nome ao cartel de Medellín, ligado ao tráfico de drogas, tráfico de armas, e teve seu nome associado a uma organização criminosa voltada aí para o tráfico. Em dezembro de 1989, o então presidente americano Bush, que eu chamo de o Bush pai, acabou invadindo o Panamá, no intuito de capturar o presidente Noriega. Este acabou se refugiando. Inclusive, houve uma recompensa nesse período, no final do mês de dezembro, uma recompensa de $1 milhão para quem tivesse informação que levasse à captura do Noriega. Ele chegou, inclusive, a se refugiar na Embaixada do Vaticano. A operação, chamada Justa Causa, culminou e terminou no ano de 1990, em 3 de janeiro, quando Noriega acabou se rendendo, foi preso, levado para julgamento e condenado a 40 anos de prisão por tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. O segundo da nossa lista foi o ditador iraquiano Saddam Hussein. Toda vez que eu me lembro do Saddam, só me recordo do clássico filme da Sessão da Tarde no final dos anos 90, Top Gun 2, A Missão, estrelado pelo ator Charlie Sheen, e que é uma sátira baseada no ditador iraquiano. O território que hoje corresponde ao Iraque já foi o berço da civilização, já foi a grande Mesopotâmia, a terra entre rios, e é um país riquíssimo em petróleo. O Saddam, grande rival dos americanos, governou no século passado com mão de ferro, massacrando ali o povo iraquiano. Os Estados Unidos acabou acusando ele de ter um grande número de armas de destruição em massa, e em 2003 o presidente George W. Bush determinou a invasão dos Estados Unidos contra o Iraque. Eu me recordo até que o Jornal da Globo trouxe reportagens, os bastidores, as notícias daquela guerra, o jornal que cobriu ali muito a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. O Saddam foi encontrado, localizado em um buraco, condenado, foi levado à forca e acabou ali morrendo. Chegava ao fim ao regime deste tirano que perdeu o poder com a ação direta dos americanos. O terceiro da nossa lista foi o presidente do Haiti, Jean Bertrand Aristide, que governou o país por 2 mandatos. O Haiti, que é um país que fica na ilha espanhola, de um lado a República Dominicana, do outro lado, na parte ocidental, está o Haiti. O Jean Aristide disputou a eleição em 91, onde acabou ali vencendo com uma grande votação e foi eleito aí para comandar a República do Haiti. O Jean, que era um ex-padre católico e adepto à teologia da libertação, e acabou virando presidente. Só que foi no seu segundo mandato que ele teve problemas aí com os Estados Unidos e também com a oposição no Haiti, principalmente com grupos rebeldes, com
guerra civil, pessoas acabaram perdendo a sua vida, o Jean Aristide foi acusado de corrupção, e em 2004, quando ele estava exercendo o seu segundo mandato, a oposição foi tanta que ele acabou renunciando ao cargo. Os Estados Unidos teve que exilá-lo, pegaram ele, colocaram dentro do avião, levaram para a África. E até hoje o Jean Aristide alega que foi sequestrado pelos americanos e acabou aí saindo do poder. O quarto da nossa lista é Ferdinand Marcos, que governou as Filipinas de 1965 até 86. Para quem não sabe, as Filipinas é um arquipélago que foi descoberto pelo grande navegador Fernão Magalhães. Foi colônia da Espanha, inclusive o nome Filipinas é em homenagem ao rei espanhol Filipe II, ainda lá no século XVI. Colônia da Espanha, depois passaram para os Estados Unidos e até conseguir sua independência no século passado. E foi justamente no século passado que chegava ao poder Ferdinand Marcos, um grande aliado dos Estados Unidos, chegou a combater grupos comunistas no Sudeste Asiático para tentar impedir a expansão dos soviéticos no contexto da Guerra Fria, né, de tentar combater ali grupos comunistas na região do Sudeste Asiático. E passou de aliado a ser não bem visto para os Estados Unidos devido a inúmeros casos de corrupção. Né? A pressão foi tanta da oposição, o povo indo às ruas protestando nas Filipinas, que em 1986 ele deixa o poder, é escoltado por aviões americanos, vai até o Havaí e lá no Havaí ele acaba falecendo. Mas a pressão foi tanta, a oposição foi tanta que os Estados Unidos chegou ao ponto de dizer, não chega, é melhor sair mesmo do poder. E é mais um caso aí deste presidente que governou por muitos anos as Filipinas de forma corrupta e acabou aí saindo do poder. O quinto e último caso foi Mohammad Mossadegh, que não foi presidente, mas foi primeiro-ministro do Irã. Para saber um pouco mais, nós vamos lá para o ano de 1951, quando Mossadegh nacionalizou o petróleo iraniano. Para quem não sabe, o Irã é um grande produtor de petróleo, exporta para vários países do mundo e também neste ano, além de nacionalizar o petróleo, ele acaba virando primeiro-ministro do Irã. Com isto, os Estados Unidos não gostaram, os britânicos que até então recebiam esse petróleo iraniano, o Irã vendia petróleo para os britânicos, que não gostaram desta ideia, até porque também pensaram que o Mossadegh poderia associar com os soviéticos. O resultado disto foi que em 1953 aconteceu aí a grande operação chamada Operação Ajax. Foi uma operação secreta feita pela CIA juntamente com o Serviço Secreto Britânico. O alvo era justamente o Mossadegh. Foi derrubado ali do poder, né, com um golpe, e foi condenado a 3 anos de prisão. E depois, o resultado desta operação desencadeou anos depois, contribuiu para que anos depois acontecesse a Revolução Islâmica de 1979, a Revolução dos Ayatollahs, desse regime teocrático que perpetua hoje no Irã, que é um grande rival, arqui-inimigo dos Estados Unidos. Meus amigos, se vocês gostaram deste vídeo, já deixa o seu like, o joinha, deixe o seu comentário, participe, contribua, porque este canal é de vocês, para vocês comentarem, deixarem aí sugestões, relembrar momentos da nossa história e também da nossa geopolítica. Um grande abraço.